Muito bem, bom dia. Quantos estão alegres de poder estar na casa do Senhor? Digo amém. É muito bom estarmos juntos novamente e para falar de um assunto tão importante, né? Que é basicamente a importância da família na igreja. Isso é muito sério, muito importante para cada um de nós e, logicamente, não podemos deixar de lado, é um assunto muito importante. E como eu dei um spoilerzinho ontem, né? Hoje nós vamos entrar numa questão muito importante, que são exemplos. Nós crescemos com bons exemplos. Eu gostaria que você pensasse em alguma família que acabou se tornando um exemplo para você. Então, lembre de quando você se converteu. Tinha alguma família que você olhava, que você observava. E você vai ver que normalmente tinha aquela família que fez a diferença na sua vida. De repente você via a firmeza deles, você via a consagração, a dedicação, você viu o envolvimento, a seriedade. Você viu uma série de fatores que acabaram assim juntando para te fortalecer e te trazer até onde você está. É lógico que nós devemos dar toda a honra e glória ao Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que nos mantém de pé. Mas, por outro lado, eu gostaria de falar nesta manhã sobre famílias exemplares. E aí eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Atos capítulo 16. Atos 16. Famílias exemplares. Pastor, deixa eu só me posicionar para não atrapalhar os horários e tudo. O senhor disse que nós teríamos até um tempo mais tranquilo hoje e tal, mas agora são 9h25. O que é o normal para a gente... 10h15? Ixi, tá bom, tá ótimo. Então vamos lá, Atos 16:15, se os irmãos puderem se colocar em pé, nós vamos fazer essa leitura apenas do versículo 15 e depois com certeza nós vamos estar lendo vários outros versículos, né? Vários outros textos. O texto sagrado diz assim: e depois que foi batizada, ela e a sua, fala alguém, casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então eu chamo aqui a atenção dos irmãos para a questão da casa. Foi uma pessoa só que fez esse convite ou foi toda a família? Olha lá. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Vocês lembram aí de quem está falando o texto? Nós vamos falar dela um pouquinho mais para frente, mas vocês lembram de quem está se referindo aqui o texto? Como é que ela chama? Lídia. Qual era a profissão dela? Trabalhava com o quê? Ela vendedora de púrpura, né? E era de qual cidade? De Tiatira. Interessante, ela estava justamente numa localização diferente. E a gente vai e vem, né, irmão Hilton? A gente não para, né? Vai aqui, vai para lá. É interessante, mas em cada lugar, se nós levarmos
firmemente o nosso compromisso com o Senhor, em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos ser usados por Deus para sermos bênção para outros. Amém? Vamos orar, Pai. Neste momento tão solene que aqui nos encontramos, gostaríamos de suplicar que o Senhor, de uma forma muito especial, se fizesse presente nesta igreja e me usasse para a glória do Senhor, apenas para ser um porta-voz e realmente transmitir o recado do Senhor para cada coração e que todos nós sejamos estimulados pelos exemplos de famílias que nós estaremos mencionando, estudando, pregando, e que o Senhor realmente abençoe todas as famílias desta igreja, até mesmo as que estão aqui presencialmente e as que estão nos acompanhando à distância. E eu peço também em favor do meu filho Samuel, que nesta manhã estará pregando a sua palavra ali na Igreja Batista Independente Macedônia, que o Senhor possa usá-lo também com poder para ser uma bênção na vida daqueles amados irmãos. Nós oramos gratos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Muito bem, famílias exemplares. Quando a gente vê uma família firme na igreja, isso nos estimula muito, né? Porque é muito interessante como Deus usa vidas, como Deus usa pessoas para fortalecer a nossa fé, para nos conduzir no caminho certo e, logicamente, até mesmo para influenciar nossas vidas em decisões, em coisas que talvez nós nem havíamos percebido. E a gente acaba vendo que somos influenciados e influenciáveis, né? E nós temos condições de influenciar pessoas e temos condições também de receber influências. E isso é muito interessante porque o Senhor Jesus Cristo, ele foi o maior influenciador que já existiu na face da terra e a sua influência atinge todas as pessoas em todos os lugares do planeta, né? E nunca vai parar, tanto é que nós temos até o nosso calendário aí mostrando o AC e o DC, o antes de Cristo e o depois de Cristo, porque Cristo marcou, né, a história da humanidade. Agora, irmãos, nós estamos falando sobre família, e a importância da família no contexto da igreja, ela é evidenciada no Novo Testamento. Ao olharmos para a Bíblia, nós vemos grandes exemplos de grandes pessoas e famílias que mudaram a história, até mesmo da civilização. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, que é quando se concretiza a igreja, aí nós vemos famílias que fizeram toda a diferença. Então, famílias inteiras se converteram ao Evangelho ali no Novo Testamento e que ficaram registradas, né? E serviram a igreja e se tornaram um exemplo de fé. E acabou, logicamente, estimulando muito os outros. E a Bíblia faz menção de algumas famílias inteiras, né, convertidas, que por sua firmeza na fé contribuíram para o crescimento, né, da igreja primitiva e para o seu impacto duradouro e até hoje. Tanto é que nós vamos estar mencionando famílias do Novo Testamento que já passaram há mais de 2000 anos, mas que ainda influenciam nossas vidas hoje. E é importante que você pare para pensar, porque você, ao ser firme juntamente com a sua família na casa do Senhor, você vai influenciar. Mas também, infelizmente, você não sendo firme com a sua família na casa do Senhor, também você vai influenciar. E negativamente. É interessante isso, porque nós somos seres que realmente somos influenciados. E muitas vezes, lamentavelmente,
a probabilidade de sermos influenciados para as coisas negativas normalmente é maior do que para as positivas. Não sei se vocês já perceberam, mas os filhos imitam os pais. É verdade ou não é? E aí, de repente, o pai, a mãe ensina isso, e de repente pisa na bola. O filho imita o quê? O pisar na bola. Aí você fala, mas não é possível, e tudo que eu ensinei, mas o senhor pisou na bola. Então a nossa tendência pecaminosa é voltada justamente para aquilo que é o errado, aquilo que não é o correto, e aí nós somos influenciados negativamente. Então daí o risco, o perigo que nós corremos de sermos más influências para as pessoas que nos cercam. E isso é pesado, porque nós na igreja deveríamos apenas receber boas influências, mas todos nós sabemos que não é bem assim. E permita-me até fazer menção, infelizmente, de todas as famílias que saíram, que acabaram mexendo, influenciando, queira ou não queira, um e outro, e até mesmo com a saída, com a ausência dessas pessoas, vocês podem ver que mesmo a gente pensando assim, mas eles estavam errados, eles saíram e tal, traz ou não traz uma tristeza profunda? O desejo seria ter conseguido resolver tudo e permanecerem firmes e tocar o barco para frente. Esse seria o ideal. Não sair, não dividir, não é assim. Então vocês podem ver, famílias influenciam. Para a gente falar assim, não, eu tô de boa, não esquenta a cabeça, isso aí para mim não vira nada. Não é verdade. Não é verdade. Eu, na minha infância, eu tenho famílias, referências, por isso eu pedi para vocês pensarem em famílias que foram uma influência para você. Alguém gostaria de falar o nome, ou de repente do pai, ou o nome da família, que foi uma influência benéfica para a sua vida espiritual? Alguém gostaria de contribuir falando o nome de alguém, né? Normalmente fala o nome do pai, né? Normalmente fala, a família do fulano, né? A família tal. Alguém gostaria de mencionar? Irmã? Que bênção. Alguém mais? Sueli? A família Nichols foi uma grande bênção e uma influência na nossa vida, Amém. Como família também. Muito bem. Família Nichols. Irmão Wilton? A família do pastor Fridolin, a família Jansen, foi uma grande influência na minha vida, no começo da minha conversão. E aqui em Londrina, a família do pastor Manuel. O testemunho do Giovanni era gritante. Amém. Muito bom. Graças a Deus. Mais alguém? Irmã, lá atrás, depois o pastor Manuel aqui também. Eu não sei se vale, mas como muitos já sabem, o meu pai, ele faleceu, ele era da congregação cristã, mas eu louvo e agradeço a Deus que ele sempre nos ensinou o caminho da igreja, até ele falecer. Alguns meus irmãos não são muito frequentes, apesar de pecadora, o meu pai também teve as suas dificuldades, mas ele foi o exemplo em toda a minha vida de jovem e mesmo depois de casada. Eu agradeço a Deus por ele. O nome dele é Heitor, amo esse nome. Agradeço a Deus. Amém. E nós temos 2 Heitores lá em Franca. São crianças, 2 pequenos. Temos 2 Heitores lá. Muito bom. Pastor Manuel? Para a minha vida pessoal, o pastor Carlos Moraes, né? O pastor Carlos Moraes é uma pessoa muito conhecida e por conta de alguns posicionamentos, nem todo mundo concorda com ele. E nem eu com tudo.
mas ele foi uma influência na minha vida pessoal, e ainda é. Para a nossa família, o pastor Daniel Johnson e a dona Jerry, eles foram e ainda são uma referência para nós, né? Amém. Muito bem. Mais alguém? Gostaria? Irmão Lucas? Como o pastor Manuel falou, a família Johnson, né, tanto o pastor Daniel como seus filhos, né, eu tenho memórias assim boas deles. E quando eu cheguei na igreja, uma família que, vamos dizer, referência assim, foi a família Pezentim do Rodimar. Que me recordo assim, boas lembranças deles. Muito bem. Mais alguém? Não quero deixar ninguém de fora, mas... Então, só para a gente analisar que, de fato, até o assunto que eu estou tratando e vou falar, é completamente necessário falar e lógico, nós temos aí comprovações reais nas nossas vidas de pessoas que nos influenciaram e nos influenciaram para bem. Então, é impressionante quando a gente olha, né, houve até um testemunho, por exemplo, do irmão Wilton, da irmã Sueli, né, do pastor, falando de famílias de pastores, né? É interessante que a Bíblia nos fala a fé dos quais imitai, né, atentando para a sua maneira de viver. Então nós somos realmente levados a imitar pessoas que são imitadores de Cristo. Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas a Bíblia fala para a gente imitar Cristo. Claro, nós temos que imitar Cristo, não pessoas. Não, pessoas sim. O próprio apóstolo Paulo, ele deixou bem claro, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então essa questão é séria. Nós devemos, logicamente, olhar pessoas, nos espelhar nessas pessoas, nos impulsionar pela fé dessas pessoas, mas nós temos que tomar cuidado também para não ficarmos tão ligados a pessoas que, de repente, vão nos decepcionar. Tenham certeza, pessoas nos decepcionam. Né? Por que será que eu estou falando isso, né? E é interessante, eu tenho certeza que não foi a primeira e não será a última vez que pessoas vão nos decepcionar. E é lamentável, mas isso acontece. E nós nos preocupamos porque nós temos que fixar nossos olhos em Cristo, e enquanto essas pessoas estão seguindo a Cristo, então tudo bem, vale a pena seguir essas pessoas, mas enquanto essas pessoas não estiverem mais com os olhos em Cristo e vivendo para Cristo, então é melhor deixar de lado, é melhor deixar para lá. Olhando para as Sagradas Escrituras, quais famílias a Bíblia faz menção que, por sua firmeza na fé, contribuíram para o crescimento da igreja primitiva e para o seu impacto duradouro? Antes de entrar nessas famílias do Novo Testamento, eu queria que você tentasse falar alguma família no Velho Testamento que foram famílias assim, exemplares. Vai lá. Sim, irmão. Cornélio. Não, no Velho Testamento. No Velho Testamento. Irmão. Jonadab, filho de Recabe. Conhecem a história deles? Não. Eles influenciaram tantos filhos que eles tomaram a decisão de não beberem nada alcoólico, de não construírem suas casas e não plantar vinhas nem campos, e moravam em tendas. E seguiram aí, né, os seus... Mas fora isso, o que mais fez Jonadab, filho de Recabe? Eles seguiram os pais. Conseguiu passar um legado.
Tá, mas outra família exemplar no Velho Testamento. Família de Noé, que basicamente conseguiu salvar a civilização na época, né? E Noé conseguiu salvar a sua família e também as suas noras, né? Muito bom. Quem mais? Por que vocês não falaram de Jacó? Por que vocês não falaram de Davi? Por que vocês não falaram de Salomão? Ué, pastor, porque não são bons exemplos, é? Então a gente olha, eu vou falar abertamente, eu tenho tempo aqui para a gente correr, por isso eu não vou dar muito tempo para vocês falarem, mas se eu deixasse vocês falarem aqui no Velho Testamento, vocês iam garimpar, feito caçando diamante, e a coisa iria ficar por aí, viu? Talvez vocês iam avançar até Jó, José, quem mais? Gente, a coisa é feia, é complicado. Não, pastor, sério, nós temos bem mais bons exemplos de famílias no Novo Testamento do que no Velho Testamento. É sério. Se Jacó viesse aqui e quisesse ser membro dessa igreja, vocês deixariam? Aceitariam? Que tal o homem mais sábio da terra? Salomão está entrando e quer ser membro dessa igreja. Aceita? E aí? Topa? Jacó. Então vamos partir para o herói da fé, Abraão. Abraão está entrando e quer ser membro desta igreja. Beleza? Topa? Então, porque a gente não sabe muito da família de Nabote, né? A não ser que cruelmente foi destruído por Jezabel, né? E tomada a vinha dele. Não sabemos muito sobre eles, né? Complicado. Hã? Então, e aí? Ele quer ser membro aqui, topa? Então a gente acaba vendo que são contextos diferentes, em épocas diferentes, são dispensações diferentes, então cada uma no seu quadrado, vamos assim dizer. Mas então vamos focar no Novo Testamento, porque nós temos bons exemplos no Novo Testamento de pessoas que foram influência de famílias inteiras que se converteram e que acabaram se tornando uma bênção para a igreja, então. E nós queremos analisar essas famílias. A primeira família que nós queremos falar é a família de quem? Cornélio. Ah, ele já acertou. Eu pensei que ele ia já falar minha mensagem. Vamos ver se ele acerta a próxima. Família de Cornélio. Família de Cornélio, uma família temente a Deus e que já estava basicamente pronta para receber o Evangelho, e nós encontramos em Atos 10, versículos 1 e 2, o seguinte: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Eles tinham uma firmeza na devoção, mesmo não sendo salvos. E por incrível que possa parecer, eram gentios. Cornélio, mesmo sendo um gentil, ele era temente a Deus e sua piedade se estendia para toda a família. A família toda era piedosa, que é o que o texto nos apresenta. E eles se tornaram realmente um exemplo de busca por Deus. Eles tinham sede de Deus. Cornélio, ele procurava, o Senhor em oração, a sua família o seguia nesse caminho, e a família realmente era receptiva à mensagem do Evangelho,
que foi posteriormente pregada por Pedro. Pedro foi enviado lá e Pedro pregou e eles se converteram. E quem converteu? Só Cornélio? Não, não foi só Cornélio. Todos se converteram. E isso causou um impacto violento na igreja, porque a conversão de Cornélio e a sua família representou, para a época, a abertura do evangelho para o povo gentil, coisa que aparentemente era só para o povo judeu, mas na verdade ali com a conversão de Cornélio, isso influenciou, fantasticamente a igreja toda. E a igreja foi impactada quando souberam do que tinha acontecido. É lógico que eu não vou entrar aqui nos pormenores, nos detalhes, os problemas que aconteceram até em Jerusalém, que o pessoal pegou no pé de Pedro, o que você foi fazer lá e tal. Mas o que nós queremos focar é que é o seguinte: uma família inteira se converteu e se tornou uma influência benéfica para a igreja. Uma outra família, qual que é a outra família, irmão? Como é que é o nome do irmão? Sérgio, ô irmão Sérgio, qual que é o próximo ponto? Não sei, Onesíforo. Eu vou assustar, porque esse irmão falar, eu falo, uai, Ferreira, temos um profeta aqui. Hã? Quem? Eu lembro de Onesíforo, né? Opa, quase. Mas vamos lá. A próxima família é a família de Lídia. Lídia, uma família acolhedora, é uma família especial e que se tornou uma família serva da igreja e na igreja. Na verdade, eles tinham um compromisso com o evangelho. Em Atos 16, nós lemos só o versículo 15, agora vamos ler o 14 também. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. A situação financeira dela é uma situação, até certo ponto, boa. O trabalho que ela tinha era um trabalho que realmente rendia bastante. Mas ela não era só aparentemente uma pessoa de posses. Eles se tornaram basicamente aquelas pessoas prontas a servir, e servir até com seus bens. Então eles entenderam logicamente, imediatamente, que aquela conversão que aconteceu na vida deles e da família, foi algo tão de Deus, tão especial, que isso causou uma firmeza na fé, basicamente de todas as pessoas que viriam posteriormente. Então a firmeza ali de Lídia e da sua casa, porque imediatamente eles creram. A Bíblia não apresenta quantas pessoas faziam parte daquela família, porém nós sabemos que Lídia e a sua casa, ou seja, todos os seus familiares, foram batizados após ouvirem a pregação do apóstolo Paulo. Eles foram rapidamente abraçados pelo evangelho e abraçaram o evangelho e abraçaram a igreja. Vocês podem ver que imediatamente eles já se tornaram hóspedes, tornaram um exemplo de hospitalidade. A família de Lídia abriu a sua casa para receber Paulo e seus companheiros, mostrando realmente ali o seu desejo de servir ao Senhor. Isso causou um impacto favorável na igreja, porque quando souberam disso, o que estava acontecendo justamente por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, isso alegrou todos os irmãos, todas as pessoas ficaram impactadas, falaram: nossa, você ouviu falar que se converteu Lídia, vendedora de púrpura, que ela era de Tiatira, mas estava lá em Filipos e teve essa conversão, e logo que converteu, tal, não sei o que, ela já abriu a porta da casa dela, Então, observe que a igreja, na verdade, foi começada, podemos até assim dizer, na casa dela. Então, ela abriu as portas da casa dela para a igreja. Então, veja a importância de uma família, gente.
de uma família na igreja. Nós não podemos desprezar isso. Ela se tornou ali, juntamente com a sua família, ela não só fortaleceu a obra missionária, mas ela se tornou um ponto de referência, até mesmo para receber os posteriores pastores, pregadores, que fossem enviados para aquele local. E ela fez da sua casa, basicamente, um ponto de apoio para todos os missionários, né, e a igreja que estava nascendo. Então, é importante ou não uma família se converter inteira? Está vendo a diferença? Já pensou se só ela se convertesse? Será que ela abriria a porta da casa para todo mundo? E se abrisse, será que os outros iriam receber bem os apóstolos? Como é que seria essa receptividade? Imagina numa casa que só o marido é convertido, e aí ele pega e fala para a esposa: prepara o almoço porque eu convidei a família do pastor e uma família lá da igreja, eles vão comer aqui em casa hoje. Ah, você está de brincadeira. Não, mas você vai fazer, porque eu estou falando, estou mandando, quem manda aqui sou eu, está entendendo? E vai fazer comida sim. Não, eu posso fazer, só que é o seguinte, não acho nada interessante isso aí. Quer dizer, ela vai fazer o possível para ninguém se sentir bem lá, para não correr o risco de voltarem. Mas quando toda a família está unida, amados, eles criam um clima agradável, um momento gostoso, e todo mundo realmente é abençoado com a presença dos irmãos. Então vamos mais uma família aqui rapidinho. Qual que é a próxima família, irmão Sérgio? A família de Estéfanas. Família de Estéfanas, né? A família de Estéfanas foi marcada pela dedicação ao serviço do Senhor. Abra comigo sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15. 1 Coríntios 16, 15. O texto sagrado diz assim: agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Então nós vemos a firmeza da família de Estéfanas também em servir. A família de Estéfanas foi uma das primeiras convertidas ali na região da Acaia e se dedicou ao serviço dos santos. Ela se empenhou, a família se empenhou para o estabelecimento de uma igreja forte ali na Acaia. Então a gente pensa assim, mas será que é tão importante uma família? Irmãos, olha, quando a gente começa uma igreja, a gente ora para que Deus nos dê família ou famílias. Não é que nós não queremos que crianças se convertam. Não é que nós não queiramos que jovens se convertam. Mas, na verdade, para se estabelecer uma igreja sólida, você precisa de famílias inteiras. Quando se converte só jovens, por exemplo, como mencionei ontem, só tem jovens. Nossa, essa igreja é uma igreja jovem. Amado, se prepare, porque aquela igreja facilmente ela pode ser destruída. É impressionante. Uma igreja não pode ser fundada ou fundamentada em jovens. Jovens são importantes? Claro que são. Crianças são importantes? É claro que são. Mas nós temos que entender que as realmente colunas da igreja, o alicerce da igreja tem que ser famílias. Famílias. Se não for famílias, a igreja se torna uma igreja fraca. Uma igreja realmente propensa a destruir-se. Então nós vemos o exemplo aqui de Estéfanas, né, a família toda. Eles não apenas aceitaram e creram e receberam o evangelho, mas eles se comprometeram a ajudar os crentes, a ajudar os outros, servindo na igreja com fervor.
Irmão, se tem uma coisa que a igreja precisa, é precisa de famílias prontas para servirem. Em que posso ser útil? Eu posso ajudar em qual área? Pode contar comigo. Olha, estou aí para o que der e vier. É coisa fantástica isso, irmãos. Isso ajuda, isso empolga, isso anima, isso fortalece. O impacto que Estéfanas, a família dele, causou para a igreja foi um impacto maravilhoso. A sua família foi um exemplo de serviço, mostrando como famílias podem ser pilares, né, de apoio dentro do corpo de Cristo. Então, ali foi mencionada a família de Estéfanas, que foi basicamente as primícias, os primeiros convertidos da Acaia. E nós sabemos, irmãos, que as igrejas todas passaram por problemas. A própria igreja de Corinto, né, teve tantos e sérios problemas que o apóstolo Paulo teve que escrever, né, por causa da família de Cloé. Ele teve que escrever uma carta assim, bem forte, bem severa, para colocar algumas coisas em ordem naquela igreja, porque estava uma bagunça, estava um desastre. E você pode ver que foram famílias, né, que trabalharam na implantação dessa igreja, que fortaleceram como a família de Estéfanas, mas depois a família de Cloé, tem um problema acontecendo aqui. Está acontecendo isso, está acontecendo... Até em questão, até da ceia do Senhor, estava uma bagunça. Então é importante, irmãos, quando nós olhamos para a igreja e vemos famílias envolvidas. E nós queremos analisar mais uma família aqui. A família também, qual que é o próximo, Sérgio? A família do carcereiro. A família do carcereiro. Era isso que eu estava pensando, né? É isso, tá. A família do carcereiro de Filipos. Foi uma conversão que transformou a família dele toda. Todos nós sabemos da história, mas nós vamos ler um pedacinho aqui, em Atos capítulo 16, versículo 29. Atos 16, 29. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Antes de eu continuar lendo, é importante lembrar do contexto. Todos lembram do contexto que está acontecendo aqui, não? Quantos lembram? Então deixa eu posicionar só para a gente não ficar perdido no tempo e no espaço. Paulo foi a Filipos, estava pregando o evangelho, e eles iam para a praia, para um local de oração, e acabou que uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, Paulo expulsou o demônio dela, e quando expulsou o demônio dela, os donos dela viram que era um prejuízo tremendo, amotinaram algumas pessoas e acabaram por prender a Paulo, bater nele, né? E prenderam ele, aquela coisa toda, jogaram ele na prisão, e nessa prisão, depois de terem apanhado bastante, né? Paulo e Silas estavam presos ali, depois de apanharem bastante, eles estavam ali por volta da meia-noite, cantando, orando, louvando ao Senhor, mesmo na cadeia, e Deus lá do céu ficou tão empolgado com isso, né? Que ele deve ter dado um pulinho lá, né? Aleluia, não sei o que ele fez, talvez ele pulou. E rapaz, eu sei que a base daquele presídio tremeu, e houve ali um terremoto. E a hora que aconteceu aquilo tudo, o carcereiro acordou, né? Porque, né? Carcereiro é para dormir lá, né? Então, ele acordou, despertou. Quando ele despertou e viu todas as portas abertas, falou: estou lascado. Fugiu todo mundo. Os presos foram embora. Então ele falou: bom, antes que me matem, eu já vou tirar minha vida logo, porque a situação está complicada. Todo mundo fugiu. E ele já pegou a espada e já ia se matar. E Paulo olhou e falou: não. Faça nada disso, meu filho. Está todo mundo quietinho aqui, fica sossegado. Aí ele pediu luz, entrou para dentro e falou assim: o que eu preciso fazer para me salvar? Né? Olha lá, ó. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores,
que é necessário que eu faça para ser salvo? Irmãos, eu não sei tudo que eles estavam cantando, eu não sei tudo que eles estavam orando, mas bem provavelmente esse carcereiro estava ouvindo o evangelho. E estava ouvindo. De tal maneira que quando ele pulou para dentro ali, todo desesperado, pensando que iria perder a vida, porque se um preso fugisse, ele pagaria com a própria vida. Então o que eu preciso fazer para me salvar? O apóstolo Paulo e Silas, aproveitando lógico o momento, versículo 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Interessante isso aqui. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. Ele e quem mais? E todos os seus. A família toda se converteu. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa e alegrou-se, de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Interessante que todo mundo se converteu na casa. E quando uma família se converte inteira, irmãos, é gostoso quando a gente vê que um pai se converte, um marido se converte. É gostoso quando vê que uma mãe se converte, é gostoso. Eu não sei se o pastor Manuel já teve essa experiência de batizar uma família. É muito gostoso batizar a família inteira. Não é ruim batizar homens, só o pai. Não é ruim batizar só a mãe, só a esposa. Não é ruim batizar só um filho ou dois filhos, irmãos. Não é. É gostoso. Só que, irmãos, quando a gente batiza família, é diferente. É diferente. E aqui o Novo Testamento foi marcado com isso. Famílias inteiras se convertiam. Então a firmeza na conversão aqui desse pessoal, do carcereiro, foi algo impressionante. Por quê? Porque foi após um evento miraculoso. Deus tinha feito algo extraordinário e o carcereiro de Filipos, aí toda a sua família, creram no Senhor Jesus e foram batizados. Então nós vemos aí um exemplo incrível de transformação. E a fé em Cristo trouxe uma mudança radical na vida da família do carcereiro, que imediatamente demonstrou atos de cuidado e hospitalidade. Quer dizer, ele não podia fazer isso não, pegar os presos, levar para a casa deles, está doido? Imagina se o pessoal responsável ficasse sabendo disso. Que conversa é essa? Pensa, até hoje, se qualquer um lá, qualquer carcereiro, soltam os presos, vão lá para casa, você vai... Que isso, rapaz? Que conversa é essa? Pois ele arriscou o pescoço. Então a conversão dele foi algo assim tão impactante que não existe isso, gente. Pegar os presos, levar para casa, lavar vergão, curar eles, não sei o quê, com certeza comer alguma coisa, passar um tempo gostoso. Imagina a situação e agora o carcereiro fala: ó, irmãos, eu lamento, vocês me perdoam, mas eu tenho que levar vocês de volta para a cadeia. Irmãos, olha que situação complicada. Aí você pode ver, parece que o carcereiro não teve crescimento espiritual nenhum. O quê? Não teve? Foi um crescimento espiritual tão grande que a gente questiona até as palavras de Paulo. Como assim? Vieram as autoridades, falaram para o carcereiro: ó, pode liberar eles que estão, pode falar que estão soltos, tá tranquilo, pode mandar eles embora, pode liberar. Eu fico imaginando o carcereiro chegando: irmão Paulo, olha, vocês estão livres, o pessoal veio, liberou vocês, Silas, vocês podem ir embora, vocês estão liberados, pode ir embora. Paulo vira e fala: negativo. Como negativo? Não. Sem haver um julgamento formal, bateram na gente, colocaram a gente na prisão. Se eles quiserem que a gente saia, venha eles aqui para tirar a gente. Não vamos sair assim, não.
Nós somos cidadãos romanos. Eu sou cidadão romano, agora vai fazer. Não, não vai ficar assim, não. Não vai. Imagina o novo convertido, o carcereiro. Mas, Paulo, vai embora. Não, vou nada. Eu vou ficar preso aqui. Não, não vou sair, não. Irmãos, às vezes a gente não percebe o crescimento espiritual das pessoas. Existem pessoas que crescem tão rápido e que já entendem as coisas e que já conseguem discernir, e tem outros que estão fraquinhos, que diferente, demoram a vida inteira e não aprendem. E não cresce. É verdade ou não é? Eu fico questionando, falando, gente, como é que Paulo teve coragem de fazer isso com o carcereiro, coitado? Mas parece que ele saiu bem, parece que deu certo. E chegou lá, o negócio é o seguinte, gente, vocês foram mexer com quem estava quieto, vocês não deviam ter feito isso. O homem lá é cidadão romano. Hã? É. Agora eles não vão, falou que não vai sair não, eles vão ficar presos lá. Ah, você está de brincadeira comigo, libera, eles não querem. Não, mas você não soltou eles? Eles não vão sair. Ah, mas como não vão sair? Eles vão ficar presos. Se vocês quiserem que eles saiam, vocês vão lá. E libera eles, porque eu liberei e eles não saíram. Vai lá vocês. Imagina a situação. Ô, gente, vocês perdoam a gente, olha, foi mal. Nossa, nós pisamos na bola aí, vocês... Não, vai embora, aqui ó, vocês estão livres. Rapaz, eu acho que Paulo sortou os cachorros. Falou, rapaz, você precisa prestar mais atenção, você não pode fazer... Você acha que você é o quê? Eu não sei, a Bíblia não falou, né? Aqui, eu estou imaginando aqui, mas Paulo, rapaz, eu conheço Paulo, e tem uns Paulo aí que... Paulo é complicado, Paulo não deixa, ele fala. Amém. O pessoal não ia esquecer de Paulo tão cedo. Com certeza, outras vezes que ele chegou para pregar e o pessoal, deixa quieto. Deixa eles. Está tranquilo. Não vão mexer não, porque a coisa pode complicar para mim aqui. Deixa quieto. Irmãos, a conversão ali do carcereiro foi algo impactante. A conversão dessa família foi um testemunho poderoso, não só para a igreja em Filipos, né, mas para todo mundo que ouviu. Porque olha que cena complicada. Paulo saiu para pregar, não sei o quê, apanhou, foi preso. O carcereiro converteu. Converteu? Como é que foi? Não, deu um tremor de terra, não sei o quê. Tremor de terra? E aí, não, o carcereiro pediu luz, pediu, o que eu faço para me salvar? Contar a história, o testemunho. E aí? Aí converteu ele, converteu a casa dele, levou Paulo e Silas para casa, limpou, lavou os vergões, não sei o quê, e deu comida para ele, passou um tempo, não sei o quê. Nossa, mas a fé aumentou. A igreja foi abençoada com o testemunho da conversão de uma família. Amém, irmãos? Caminhando aqui para o finalmente, vamos falar da família de Priscila e de Áquila, cooperadores fiéis no ministério. Em Atos 18, versículo 2, diz assim: E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Agora em Romanos, nós encontramos Romanos 16, versículo 3, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Priscila e Áquila se tornaram um modelo, um exemplo de firmeza no ministério. Priscila e Áquila eram fiéis colaboradores de Paulo, dedicando sua vida ao serviço do Senhor e até arriscando pelo testemunho de Paulo, arriscando as suas próprias vidas pelo Evangelho. Então nós vemos ali um exemplo nessa família, que não sabemos se não tinham filhos, pelo que parece não tinham filhos, mas não é porque não tem filhos que não são família. De repente era o casal, e o casal que era família, Priscila e Áquila, eles se tornaram uma bênção, cooperadores de Paulo,
e uma bênção para todas as igrejas. Então a gente nem sabe a influência que esse povo teve para a igreja primitiva. Eles se tornaram um exemplo de parceria no trabalho do Senhor. Esse casal foi um exemplo de trabalho conjunto, porque eles trabalhavam fazendo a mesma coisa, eles construíam tendas e tal, então começaram a ficar juntos, mas eles apoiaram muito o ministério do apóstolo Paulo e da igreja. Isso impactou também a igreja, e eles tiveram um papel fundamental na formação de outras igrejas e no fortalecimento de outros crentes, inclusive, não dá tempo de falar, mas eles acabaram se tornando uma influência até na vida de Apolo, né? Eles foram respeitados por toda a comunidade cristã. Uma família com 2 pessoas só, mas uma família completa, que se tornaram uma bênção. E a última, irmão Sérgio, qual que é? Vamos analisar a última, que é a família de Timóteo. Timóteo, um exemplo de educação, um exemplo de fé, e podemos até chamar de uma fé hereditária, porque era a avó, aí era a mãe, e aí passou para Timóteo também. Então, a avó passou para a mãe, que passou para o neto, tá vendo? Então, uma fé hereditária. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Irmãos, Timóteo cresceu em uma família fervorosa, em uma família de fé, em uma família exemplar. A fé de Timóteo, ela foi moldada pela sua avó Lóide, pela sua mãe Eunice, e depois também pela ajuda do apóstolo Paulo, que basicamente o discipulou. E nós não podemos negar que a avó ensinou as escrituras para ele, que a mãe ensinou as escrituras para ele. Então veja a importância da família na igreja e para a igreja. A gente não pensa isso, mas às vezes aquilo que você ensina seu filho na sua casa, a maneira como você influencia a vida dos seus filhos na sua casa, isso realmente fortalece a igreja. É impressionante. A gente não tem que esperar o milagre só de levar os filhos na igreja. Nós temos que fazer com que a igreja vá para dentro das nossas casas e que, ao ensinar e instruir corretamente os nossos filhos, nós possamos então influenciar a própria igreja, como aconteceu aqui também com a vida de Timóteo, que foi um exemplo, né? Um exemplo de educação espiritual e familiar. A dedicação da sua mãe, a dedicação da sua avó em investir tempo, em investir esforços para que ele se tornasse alguém espiritualmente forte, isso ajudou Timóteo. Entendeu? E ele acabou se tornando um líder importante, né, na igreja primitiva, e um verdadeiro filho na fé de Paulo. Então observe que ele recebeu influência da avó, ele recebeu influência da mãe, mas pelo que tudo indica, ele acabou se convertendo com Paulo. Mas só que a base já estava feita. Quando Paulo chegou e no sentido pregou, já estava tudo pronto. Quase que foi só, né? Um plantou, o outro regou, Deus deu o crescimento, você foi lá e só colheu. É interessante como acontece. E ele se tornou um filho na fé de Paulo, e o impacto que ele trouxe para a igreja foi algo assim, que quando ele se tornou um pastor, né, um cooperador fiel do apóstolo Paulo, Paulo tinha completa confiança. Se ele fosse sair e falar: ô Timóteo, cuida para mim. Ele não tinha... Não, pode ficar, Timóteo, está tranquilo, está em boas mãos, eu sei que ele vai fazer certo, eu sei que ele vai fazer direitinho, eu sei que ele vai cuidar bem, eu sei. Irmãos, a igreja precisa de famílias assim, de pessoas assim, que você pode confiar, que você pode depositar completa confiança. Você está viajando, você está em outro lugar, mas você tem certeza que está tudo bem, porque as pessoas que você deixou lá para cuidar, está tudo certo. A igreja precisa disso. E você pode ser essa pessoa.
Ao invés de repente, não, mas eu estou quieto, estou na minha. Não, você tem que se envolver na vida da igreja. A sua família tem que estar inserida na igreja. Por que a família na igreja? Gente, porque não tem igreja sem família. Não existe isso. Concluindo, esses exemplos de famílias no Novo Testamento mostram como a firmeza na fé e na igreja pode transformar lares inteiros e impactar a comunidade ao seu redor, seja através da devoção que ele apresenta, seja através da hospitalidade que ele se dispõe, seja através do serviço, estou pronto a servir. Essas famílias desempenharam papéis essenciais no avanço do ministério, no avanço do evangelho. E logicamente o meu desejo, e com certeza o desejo do vosso pastor Manuel, é que as nossas famílias possam seguir o exemplo dessas famílias do Novo Testamento, sendo firmes na fé, comprometidas com o corpo de Cristo e ativas no servir ao Senhor, para que possamos também ser usados por Deus para impactar não só essa geração, mas as gerações futuras e fortalecer a igreja. Eu encerro fazendo esta pergunta: quantas famílias decidem hoje seguir os exemplos das famílias mencionadas e serem firmes e fiéis até o fim? Pergunto novamente: quantas famílias decidem hoje seguir os exemplos das famílias mencionadas e serem firmes e fiéis até o fim? Porque o que nós precisamos são famílias firmes, irmãos, consagradas. Senão não adianta. Certa vez, um pastor chegou em mim e falou assim: você pretende ser pastor até quando? Eu achei a pergunta muito estranha. Falei: até Cristo voltar? Ou até morrer? Seria essa a resposta. Aí eu olhei para ele e falei: e você? Aí ele falou assim: não, eu também. Não me convenceu, não. Parece que ele já tinha um plano, tipo assim: eu vou ser pastor até tal tempo. Deixa eu ver até quando que ele pretende. Na hora que ele perguntou, recebeu essa resposta: não, eu também. Então, queira ou não queira, a gente acaba influenciando a vida das outras pessoas, Talvez ele tinha até esse projeto, mas até onde eu soube agora, recentemente, ele já não é pastor mais. Eu acho que já pendurou o paletó, E, irmãos, quantas famílias decidem, falam: não, eu vou seguir o exemplo dessas famílias que estão no Novo Testamento, e realmente, o Senhor Jesus, não só o pastor Manuel, mas o Senhor Jesus pode contar comigo, eu vou permanecer firme, fiel, vou servir ao Senhor, vou ser exemplo de hospitalidade, exemplo de fé, exemplo de firmeza, eu vou, o que precisar de mim eu estou pronto. Porque é desse tipo de família que a igreja precisa. Amém? Vamos orar. Pai, neste momento tão solene, queremos agradecer por todos esses exemplos que nós pudemos mencionar e até mesmo por aqueles outros exemplos que nós nem mencionamos e que logicamente foram exemplos influenciadores para o bem, para as igrejas primitivas e que se tornaram logicamente um modelo para nós. Eu sei que todos nós temos áreas que precisamos melhorar, que precisamos mudar, que precisamos aprimorar. Todos nós somos pecadores e precisamos
realmente da direção, da presença, do poder do Senhor em nossas vidas. E eu peço que o Senhor trabalhe poderosamente em cada vida, em cada lar, e que o Senhor fortaleça cada vez mais esta igreja para a glória do teu santo nome. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.